Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1, programa que quer te conectar aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E nesta edição, o nosso assunto é um marco na busca pela equidade de gênero no mercado de trabalho. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso Nacional regulamente a licença paternidade. Essa determinação define agora, então, que Câmara e Senado devem regulamentar a saída dos pais para a participação da criação dos filhos. A decisão do Supremo foi dada em dezembro de 2023. Deputados e senadores têm um prazo de 18 meses para apresentar e aprovar o projeto. A licença paternidade foi incluída na Constituição Federal em 1988, mas não tem regras específicas para definir como o pai pode se retirar do trabalho para se dedicar à chegada do bebê. Pois é, Pasquetto, já são 35 anos desde a inclusão do assunto na Constituição. Mas, sem a regulamentação, o Brasil tem apenas a prática de 5 dias para o afastamento aos pais. Agora, o debate sobre o assunto gira em torno do projeto 6.216 de 2023, que prevê ampliação do prazo inicial da licença paternidade para 30 dias, podendo chegar a 60 dias. Pois é, Ananda, o Pasquetto, a gente tem vários estudos, que comprovam a importância do pai nesses momentos de criação dos filhos, inclusive nesse início. E a regulamentação da licença paternidade é fundamental para diminuir a diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Sobre vários aspectos aqui sobre a licença paternidade, a gente conversa hoje aqui no Pauta 1 com Odilon Schwartz Burtet, que é mestre em Direito e Políticas Públicas. Odilon, muito obrigado pela presença, pelo contato com a gente aqui no Sistema Sagres. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder falar e difundir o assunto. E vamos contextualizar, Odilon, antes da nossa conversa, você é mestre em Direito, Políticas Públicas e autor também do livro Dá Licença, Sou Pai. Explica um pouquinho o livro e essa iniciativa de tratar sobre esse assunto aqui no Brasil. Isso aí, o livro foi resultado da minha dissertação de mestrado, onde eu pesquisei a licença paternidade, maternidade ou licença parental no Brasil e no mundo e como essas licenças impactam nas famílias, nas crianças, nas mulheres, no mercado de trabalho, na sociedade em geral. Então eu faço um estudo comparado em 159 países e vejo como as licenças afetam na população e como a gente pode, então, modelar o nosso desenho de licença parental para o Brasil. E o livro, tive a sorte de publicar o livro e alguns meses depois o assunto ser pautado pela Rosa Weber, antes da sua saída, a ministra do STF, e o assunto entrou em pauta, o julgamento foi concluído, então agora nós temos uma janela de oportunidade de discussão para que façamos uma política pública que inclua os pais nesse papel de cuidador. Pois é, Odilon, a gente tem muito assunto para tratar, inclusive sobre o próprio projeto, o que está sendo proposto, você acompanha de perto o assunto. Mas só fazendo esse retrospecto que a gente iniciou aqui, a gente introduziu esse retrospecto histórico, a licença paternidade está prevista na Constituição desde 1988. Por que há essa omissão? Por que na sua visão, tanto jurídica, mas também socialmente, o Brasil não teve essa regulamentação durante tanto tempo? Eu vou fazer um ponto que vai explicar bastante o tema, que é voltar ao ano de 88, quando os nossos congressistas foram votar a nossa Constituição, Então, naquele momento, foi um médico, o Dr. Alci, que era um constituinte, um deputado constituinte, propôs uma licença paternidade de 8 dias, e no momento que essa emenda ia ser avaliada, o Ulisses, que era o presidente da Constituinte, fez uma piada e falou que o Dia dos Pais era 9 meses antes. Então, o Alci, que era o autor da emenda, ele subiu na tribuna ridicularizado sobre a risada dos demais constituintes. Isso fala muito do nosso conservadorismo e de como o Brasil encara a questão da paternidade, tanto que a emenda do Dr. Alcides não passou e ficou previsto, então, uma licença maternidade de 120 dias e para o homem ficou previsto uma licença paternidade que seria regulamentada um dia.
E passado 35 anos, o Congresso ainda não enfrentou o tema. Então, assim, está na hora da sociedade brasileira mostrar e dizer qual tipo de pai ela quer que a sociedade tenha para as nossas crianças. Um pai participativo ou um pai ausente? Odilon, antes da gente entrar no aspecto jurídico da lei, do impacto que ela pode ter para a família, economia e tudo mais, é preciso incutir na cabeça das pessoas a questão cultural, né? Você acabou de dizer do machismo exposto no Congresso há 35 anos. Estamos preparados para isso? Temos essas ferramentas, Odilon? A gente precisa... Tem horas que a lei vem após a quebra de paradigmas e tem hora que a lei vem antes, para puxar a sociedade. Eu acho que nesse momento a gente os nossos arquitetos, nossos políticos, nossos arquitetos de política pública precisam desenhar essa lei para que ela puxe o homem brasileiro para o pai que ele diz querer ser. A gente tem uma pesquisa do Promundo de 2019 que ouviu uma série de pais e 83% deles falam que fariam qualquer coisa para ser mais participativo na vida dos seus filhos. Mas quando a gente pergunta se eles dão banho, trocam fralda ou fazem comida, menos de 50% fazem essas atividades. O homem tem que entender que ser pai é ser um cuidador, e ser um cuidador básico, fazer essas tarefas domésticas do dia a dia. E eu acho que nós estamos no momento que a gente tem uma oportunidade de fazer uma regulamentação que pode induzir o homem para esse papel. Odilon, já que estamos falando sobre essa questão do homem, né, dentro do papel dele de fato, de ser pai ali no cenário ao lado da mãe, eu queria saber como que essa regulamentação pode ajudar na equidade de gênero ali entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Se a gente analisar os outros países, a gente tem 40% dos países membros da Organização Internacional do Trabalho que já evoluíram as suas licenças para diversas modelagens de licenças, mas todos fizeram isso buscando igualdade de gênero. Por quê? Porque há um consenso na academia internacional de que a melhor ferramenta pública para buscar igualdade de gênero é uma licença paternidade igualitária. Porque quando tu iguala o direito do homem, de licença e ele passa a gozar de um período igual da mulher, não tem por que o mercado de trabalho preterir a mulher na hora da contratação. E o mercado pretere. A gente sabe que muitas mulheres são questionadas, muitas mulheres, principalmente essas mulheres jovens de idade fértil, são questionadas no momento de entrevista de emprego, e se o RH de uma empresa tiver um homem de 30 anos e uma mulher de 30 anos com a mesma capacitação, ele vai escolher pelo homem porque ele acha que a mulher muito provavelmente vai ter um filho e vai se afastar do trabalho, e não só se afastar do trabalho durante o período de 4 meses da licença maternidade. É que como a mulher se vincula à criança nesses 4 meses como cuidadora principal, ela passa o resto da vida como cuidadora principal. Então, se tu for no posto de saúde, na ala pediátrica, quem vai estar lá com as crianças são as mães. Se tu for num consultório odontológico, quem vai estar lá são as mães. Quando a criança faz alguma coisa no colégio, que é preciso chamar o responsável, quem a escola chama é a mãe. E isso faz com que ela perca o foco e a produtividade no mercado de trabalho, e por isso os RHs preferem os homens e preterem as mulheres na hora da contratação. E a licença paternidade igualitária, ela pode alinhar essas expectativas, e por isso ela é entendida como uma ferramenta pública, a melhor ferramenta pública para diminuir a desigualdade das mulheres no mercado de trabalho. Odilon, e aí a gente volta na pergunta do Pasquetto, né, que é essa questão estrutural, né? O que você cita, o que você contextualiza, tem a ver com a carga mental das mulheres, né, que é impositiva, né? As mulheres
necessariamente são criadas e têm esse peso mental, essas responsabilidades automáticas, enquanto que os homens automaticamente também não têm, uma questão estrutural. Aí volta nessa questão do Pasquetto, inclusive sobre carga mental. É claro que a licença paternidade é um marco, como a gente disse aqui, mas que outras ferramentas você acha que tem que ser implementadas, o que tem que ser alterado na sociedade, de que maneira que essa estrutura, né, machista, de imposição de carga mental às mulheres, como que isso pode encontrar mudança ao longo do tempo? Porque, assim, não parece estar muito otimista, Odilon. Eu tenho um certo pessimismo aí, assim, eu vejo exemplos como o seu, daqui a pouco a gente vai conversar também com outro entrevistado que tem um trabalho nesse sentido, exemplos como o do Pasquetto, mas eles ainda parecem ser muito pequenos, parecem ser gotas em um sistema que continua estruturalmente machista e com carga mental para as mulheres. Por onde passa essa mudança, Odilon? Bourdieu falava das estruturas estruturantes, né? Então é muito difícil tu modificá-las. Eu não posso entrar nos outros campos sociológicos porque não são o objeto da minha pesquisa, mas no objeto da minha pesquisa eu posso falar que quando os países que igualaram as suas licenças ou que diminuíram a diferença das licenças, o que eles conseguem colher é que os homens, quando participam e quebram essa corrente de não participação, por exemplo, o meu pai não era um cuidador, provavelmente o pai dele também não era e o meu bisavô também não era. O momento que eu tiver esse insight ou que o governo me dê essa oportunidade de eu ser um cuidador em pé de igualdade com a minha esposa, o meu filho, se ele for homem, ele vai poder, me vendo no papel de um homem cuidador, quebrou o ciclo. Então, por isso a importância da lei, porque talvez as próximas gerações já vejam isso de uma forma naturalizada, né? Porque a gente aprende pelo exemplo e na sociedade também, né? A gente aprende vendo o papel de cada um dentro da sociedade, o papel simbólico de cada um. Então, quando uma criança, quando um bebê, uma criança, menino principalmente, ele vê o pai no papel de cuidador, ele vai ser um cuidador nato, porque ele vai replicar esse exemplo. E para a menina a mesma coisa. A menina, quando ela vê o pai no papel de cuidador, quando ela for buscar o seu companheiro, ela vai buscar um companheiro que também queira exercer esse papel em pé de igualdade com ela. Eu acho que esse é uma questão muito profunda, sociológica, que pode impactar também uma licença menos desigual na sociedade. Odilon, me permita só um comentáriozinho pequenininho. Antes, nós falamos da comparação homem e mulher. Eu acho que a gente pode colocar uma outra categoria, mãe. Eu acho que numa entrevista de emprego, a mulher solteira ela tem vantagem sobre a mãe também, né? Sim. Que é um outro ponto que deve ser discutido, quem sabe, em um outro debate. Tudo começou na Suécia, né, Odilon, em 1974. E aí é um caso bem sucedido, nós temos outros países na Europa também e espalhados pelo mundo. O efeito prático da licença paternidade estendida ou da licença parental, que seria para homens e mulheres, quais são os exemplos bem-sucedidos para a gente poder passar para o pessoal que está nos assistindo? Essa parte é muito interessante. Eu vou tentar fazer um desenho tipológico para as pessoas entenderem. Então, assim, se a gente fizer voltar um pouco na história, Revolução Industrial, as mulheres entram no mercado de trabalho, não existem leis específicas para garantir os direitos das mulheres na maternidade. Existe um caso emblemático em 1915, nos Estados Unidos, onde uma professora é demitida porque engravidou e ela consegue, então, a primeira decisão no judiciário para que ela retorne ao trabalho, né? Então essa é um marco dentro das licenças maternidades. Depois a entrada da Organização Internacional do Trabalho em 1919 começam então as recomendações para que os países criem licenças maternidades, num primeiro momento entendendo que era uma proteção para a mulher. Com o passar do tempo, começa-se a perceber que, na verdade, essa proteção não é para a mulher, porque ela é preterida no mercado de trabalho, recebe menos, não é contratada quando está em idade fértil. Todos esses resquícios que depois nós intitulamos de penalidade materna. E aí começa uma segunda luta, então,
para que se garanta que ela não seja demitida, para que ela não seja preterida no mercado. E, mais recentemente, cria-se a percepção de que, na verdade, a licença ela não é um direito da mulher. E ela também não é um direito do homem. Na verdade, a licença maternidade, a licença paternidade, ela é um direito da criança de ser cuidada pelos seus pais, que recai exclusivamente no ombro das mães. Então, alguns países começam a evoluir essas licenças. E o primeiro país que pensou isso como política pública, estudou e foi a fundo, foi a Suécia, no ano de 74. Quando eles instalaram, então, eles tiraram a licença maternidade e a paternidade e criaram uma licença parental única, né, de gênero neutro. Então, hoje, nós temos 4 modelos de licença nos países membros da Organização Internacional do Trabalho, nesses 159 países que eu estudei. Um é o modelo padrão, que é o adotado no Brasil, que é um modelo com uma licença maternidade ampla e paternidade bem pequenininha ou inexistente, remunerado ou não. O segundo modelo é o modelo padrão aliado a um modelo de gênero neutro. Então, tem países que mantiveram a licença maternidade ampla, paternidade pequena e criaram uma licença parental posterior, remunerada ou não, ou com uma remuneração menor, por um prazo de, às vezes, de 1 mês ou de 2, 3 meses, e que tanto o pai quanto a mãe podem tirar, por isso que é de gênero neutro. Um terceiro modelo é o terceiro da licença parental única, que foi o que a Suécia adotou. Extingue a licença maternidade, extingue a licença paternidade e cria só uma licença parental, de gênero neutro. E o quarto modelo é o modelo que foi adotado mais recentemente pela Espanha e que somente a Espanha tem até agora, que é o modelo igualitário. É 4 meses para o homem, 4 meses para a mulher e pronto. Tá? Então, nós temos esses 4 modelos. O primeiro país que avançou e discutiu o assunto foi a Suécia, que criou a licença parental de gênero neutro única. E a gente vai então, abordar... 74. Não, Dilon, desculpa te interromper, a gente tem mais um bloco para a nossa entrevista. Enfim, você vai complementar essa comparação, inclusive, e no próximo bloco a gente vai buscar a sua avaliação também sobre o processo aqui no Brasil, do que está sendo discutido e qual é o caminho. Já tem um projeto em pauta, pelo menos, que foi elaborado pela comissão, uma comissão criada, um grupo de trabalho criado na Comissão da Mulher lá na Câmara dos Deputados. Então, é assunto para o nosso próximo bloco. A gente continua com o Odilon Schwartz, que é mestre em Direito e Políticas Públicas, autor do livro Dá Licença, Sou Pai. O Pauta 1 volta já falando sobre licença paternidade. Já estamos de volta com o Pauta 1 sobre licença paternidade e a gente conversa nessa edição com o Dilon Schwartz Burtet, que é mestre em Direito, Políticas Públicas, autor do livro Dá Licença, Sou Pai. A gente já falou sobre vários aspectos aqui, sobre machismo estrutural, carga mental das mulheres, o impacto de uma licença maternidade estendida, paternidade estendida no mercado de trabalho. E o Odilon, no final do bloco anterior, apresentou basicamente 4 modelos de licença pelo mundo, né? E aí a gente continua, Odilon, nessa avaliação, que comparação a gente pode fazer, principalmente o efeito prático, né, de cada um desses modelos desde que eles foram implementados. Certo. Então, retorno falando sobre o modelo que foi implementado na Suécia, que foi o modelo da licença parental de gênero neutro única. E qual é a experiência da Suécia? A Suécia, então, criou esse modelo no ano de 74, dando um período maior, né, de 12 meses, que tanto o pai quanto a mãe poderiam gozar, na expectativa de que esse modelo envolvesse os pais na criação dos seus filhos. E o que a Suécia viu, num primeiro momento, foi de que não conseguiu ultrapassar a barreira que existia, a barreira cultural. Então, assim, 10 anos depois, nos anos 80, quando a Suécia foi avaliar o seu programa, ela viu que a licença era gozada somente pelas mães, era usufruída somente pelas mães. Então, o que a Suécia criou? Criou a date cota, a cota do papai, que era, num primeiro momento, 30 dias, que se o pai não usufruísse, perdia da licença geral. E isso fez com que os pais passassem a tirar, né, os 30 dias. Deu tão certo que a Suécia aumentou no ano de 2001 para 2 meses e no ano de 2016 para 3 meses.
e hoje os pais já tiram mais do que os 3 meses da cota obrigatória do papai. O que essa experiência nos mostra? Que quando o arquiteto da política ele desenha a licença maternidade, paternidade ou parental, ele tem que desenhar de uma forma que quebre essa barreira cultural, para que o homem se envolva. Senão, se a gente só simplesmente der uma licença parental de gênero neutro no Brasil, somente as mães vão usufruir da licença, por causa do padrão que se estabeleceu e que até hoje a sociedade impõe da mulher como cuidadora principal. E, Odilon, como que você avalia o prazo inicial de 30 dias com a possibilidade de chegar a 60 dias? Então, assim, né, no Brasil, na legislatura passada, se discutia uma licença parental. E aí, naquele momento, eu fazia esse reforço em relação ao que eu acabei de falar, que não basta simplesmente fazer uma licença, senão desenhar ela para que o pai utilize. No Brasil, na atual legislatura, no ano passado foi discutido a extensão da licença paternidade, né? E óbvio que eu entendo que quanto maior o prazo da licença paternidade, quanto mais perto ela estiver da licença maternidade, menor vai ser a penalidade materna, né? E mais rápido nós vamos quebrar essa questão cultural. Mas a gente sabe da dificuldade de enfrentar esse tema, tanto que passado 35 anos o tema não tinha sido enfrentado e não foi enfrentado ainda pelo Congresso. Então eu acho que o projeto do GT, do Grupo de Trabalho, liderado pela deputada Tabata e pela deputada Amanda Gentil, apresentou uma boa proposta para a atual conjuntura política, né? Que é uma proposta de 30 dias iniciais de licença paternidade. E espero que a gente consiga aprovar nesses termos a licença. Só para contextualizar antes do Pasquetto, Odilon, é uma boa proposta no sentido de fazer uma imposição nesse cenário machista, enfim, né? De a gente colocar 30 dias obrigatoriamente para que o pai se retire nesse momento de chegada do filho, é isso? É uma boa proposta porque é uma proposta de 30 dias remunerada, estendida, né, de 5 para 30 e obrigatória. Então, o homem claro que vai ter algumas restrições, o homem tem que estar junto com a esposa, ele tem que ou estar dentro do lar, ou ele tem que ter uma guarda compartilhada, alguma coisa nesse sentido, para que ele realmente utilize esse período para os cuidados com o seu bebê. Mas é um marco importante, 30 dias já passando de 5 dias não regulamentado para 30 dias regulamentado, já é um avanço para a nossa sociedade. E o mais interessante é que o projeto de lei prevê 30 dias iniciais, mas ele prevê progressivamente um aumento para 45, 60 dias. Exatamente. Então, eu vejo como um bom projeto, louvável o projeto das deputadas. Foi exatamente esse aumento progressivo que me pegou, Odilon, quando eu li sobre a lei e o GT, né, o grupo de trabalho. Ele vai se basear em que esse aumento progressivo? Em quais casos? É um aumento progressivo com o passar do tempo, né? Então, nesses primeiros 2 ou 3 anos, será 30 dias, e aí, aqui a 3 anos, passaria a ser 45 dias. Uhum. A progressão é com o passar do tempo. Se for aprovado o projeto como foi protocolado, né? Bom, e aí, Odilon, a gente segue acompanhando essa possibilidade. Assim, você participou do GT, acompanhou esses debates lá em Brasília. Qual que é o cenário político mesmo, né, desse projeto passar? Inclusive, sobre a recepção que esse projeto tem entre os deputados, lembrando o contexto que você passou lá de 88, em que as piadas, inclusive machistas, pautaram lá o momento de debate sobre a Constituição. Então, assim, qual que é o clima, na sua visão, nesse Congresso conservador, machista que a gente tem? O projeto foi apresentado no último dia do ano legislativo de 2023. Então, nós vamos sentir a receptividade dos parlamentares, dos congressistas para com o projeto no começo do próximo ano legislativo. A gente sabe que a gente tem pela frente um Congresso conservador, né? E então que vai gerar uma dificuldade de avaliação e de aprovação, mas, por outro lado, a gente tem uma decisão do STF determinando que o Congresso avalie esse projeto. Então, o Congresso vai ter que avaliar o tema e é por isso a importância de a gente difundir essa condição social negativa das mulheres
que tem penalidade materna, das crianças que não têm a chance de ter convívio com seus pais, inclusive dos homens que acabam não podendo ressignificar suas masculinidades, vivendo uma paternidade ativa, para que os nossos congressistas entendam da importância do tema. E por isso a importância a gente difundir, como a gente está fazendo agora no canal, difundir para as pessoas, para que elas entendam a importância do tema. Odilon, falando do impacto econômico, você chegou a fazer esse tipo de estudo também? Como foi como foram as experiências bem-sucedidas com a paternidade estendida ou até mesmo parental? E o que você acha que pode implicar para a gente aqui no que diz respeito ao impacto econômico? A gente tem estudo, principalmente aqui no Brasil, sobre as empresas cidadãs que já estendem a licença paternidade, né, pelo programa Empresa Cidadã, que é um programa de 2008, que foi regulamentado em 2016, onde as empresas podem estender a licença maternidade para 180 dias e a paternidade para 20. Nessas empresas, a gente já consegue colher resultados positivos para os pais que tiram a licença estendida. Eles ficam mais focados, eles tendem a não sair do emprego, diminui a questão de depressão nas mães, por exemplo, depressão pós-parto, depressão materna. Enfim, tem uma série de benefícios que as empresas que adotaram o programa Empresa Cidadã, que estendem a sua licença, nos mostraram. Então, a gente acredita que uma licença estendida traga um impacto positivo para a sociedade, não só em termos psicossociais, como também em termos econômicos. Odilon, com toda certeza é importante, né, o pai estar presente ali junto com a mulher na criação do filho, seja ali pela divisão de guarda, por mais que tenha muitos casos, né, em que o pai cria o seu filho ali, às vezes a cada 15 dias ou cada semana, depende muito do acordo que existe ali com a mãe, mas é muito importante o pai estar presente na criação do filho, porque esse processo afeta também a vida da criança, afinal, a criança ali já tem uma base familiar e essa base faz toda a diferença na cabecinha dela conforme esse crescimento. Eu queria saber qual é o impacto, a importância dessa presença do pai na vida da criança, principalmente quando ele tirar esses dias para estar ali acompanhando todo o crescimento, todas as fases e tirando também essa carga, né, essa carga emocional que fica, na maioria das vezes, sob a responsabilidade da mãe. Os estudos sempre vinham falando sobre a questão da penalidade materna, mas mais recentemente pesquisadores, neurocientistas começaram a estudar o impacto nas crianças também. E o impacto nas crianças de ter o pai presente, o pai cuidador, um pai efetivo nos cuidados básicos dos filhos, estão se mostrando muito interessantes. As crianças, por exemplo, elas começam a falar antes, elas têm melhor desenvoltura cognitiva, elas tendem a ser mais calmas e, posteriormente, mais sociáveis. Então, traz uma série de benefícios para o conforto e para o desenvolvimento da criança, que a gente também sabe, por muitos estudos recentes, que nesses primeiros 1000 dias, nessa primeira infância, as crianças estão no momento de maior formação de caminhos neurais e, por isso, a importância de mais afeto, de mais cuidado nesse primeiro momento. Então, os estudos dos neurocientistas mostram hoje isso. E inclusive, mostram que, economicamente, tem o Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, mostrou nos Estados Unidos que o melhor investimento público a se fazer é nas crianças nesses primeiros 1000 dias. Ele mostrou que a cada $1 investido pelo Estado americano, nesse período, ele se revertia na vida adulta em produtividade em $7. Então, a licença paternidade também é uma forma de cuidado e de investimento na futura geração. Bom, Odilon, sobre o grupo de trabalho e a tramitação da lei no Congresso Nacional, vocês estão otimistas para que logo ela seja votada e sancionada? Como tem sido o debate ali interno entre vocês? A gente ficou muito otimista com a apresentação da proposta das deputadas, né? Ainda no último dia do ano passado, e a gente está com uma perspectiva muito boa de que já no começo desse ano legislativo a gente consiga conversar com os parlamentares para que o processo seja pautado. Até mesmo porque ele foi assinado por
um colegiado, né, em coautoria por várias deputadas e deputados, e ele não vai precisar passar nas comissões. Então, ele é um projeto de lei que está pronto para ir para plenário. Então, a nossa perspectiva é que ainda no ano de 2024 ele seja pautado em plenário e seja avaliado. Só lembrando, né, a gente falou isso aqui no comecinho do programa, tudo está também tendo algum avanço, Odilon, principalmente, né, porque agora é obrigatório, né, o Supremo decidiu e o Congresso tem 18 meses, tem um ano e meio aí para aprovar essa matéria, né, Câmara e Senado. Então, tem também esse prazo aí da determinação do Supremo Tribunal Federal diante da omissão legislativa ao longo desses 35 anos. Odilon, você já citou isso aqui ao longo da entrevista, mas só para complementar o que você abordou depois da pergunta da Ananda. A importância do pai, as pesquisas que já mostram a importância da presença do homem nesse período inicial, 30, 60 dias, o que for regulamentado aqui no Brasil, mas e depois, né? Esse aumento da licença também é fundamental para que o pai, de fato, se envolva na criação do filho, também quando ele voltar ao trabalho e começar a ter de fazer como tantas mães fazem, né? De juntar as duas coisas, trabalhar e criar o filho. Essa é a perspectiva, né? O desenho da política pública é desenhado com esse objetivo, porque foi assim que aconteceu nos outros demais países que já evoluíram os seus modelos de licença. A partir do momento que o pai ele se integra, nesse primeiro momento, num papel de cuidador, em coigualdade com a mãe, ele muda o seu mindset, ele muda a sua forma de pensar o cuidado com os filhos, e isso perdura pela vida inteira. Então, ele vai se preocupar mais com a alimentação da criança, como é que a criança está na escola, em levar no dentista, em levar no médico, e esses cuidados perduram. Então, essa é a intenção da política pública e espero que aqui no Brasil isso também se dê, como se deu em outros países. Por exemplo, como a gente sempre cita, a Suécia, onde os pais hoje têm um envolvimento muito grande. Tu vai nos parquinhos na Suécia e tu vê hoje mais pais do que mães cuidando dos seus filhos, levando eles para o lazer, enfim. Né? Então, a gente espera realmente, a gente tem essa expectativa e tem essa expectativa com base no que a gente viu nos outros países, de que uma licença paternidade estendida possa alterar a cultura de criação dos filhos no país. E, Odilon, existe alguma diferença nas políticas de licença paternidade entre os setores públicos e privados? Como que funciona? Hoje a regra geral é 4 meses para as mulheres e 5 dias para os pais. E a gente tem que frisar aqui que esses 5 dias, eles não são nem 5 dias úteis, né? Então eles são 5 dias corridos. Então se teu filho nascer na quinta-feira antes do carnaval, por exemplo, na quarta-feira de cinzas, antes de acabar o carnaval, tu vai ter que voltar a trabalhar. Essa é a importância com que o legislador de 88 definiu o tema. Né? Se a gente voltar antes de 88, o pai tinha um dia só para fazer o registro do filho. E era essa a importância que era dada até a Constituição de 88. Então, a gente tem que pensar na evolução desse assunto para que traga a sociedade conosco. Odilon, muitíssimo obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente, uma pausa aí, né, nas suas férias, enfim, compartilhar com a gente, com quem está nos assistindo, conhecimentos que são muito importantes nesse momento em que a licença paternidade, enfim, né, entra para a fila aí de projetos na Câmara, mas agora com uma determinação do Supremo para a regulamentação da licença paternidade. Obrigado pelo contato com a gente aqui, um ótimo trabalho para você, até uma próxima. Eu que agradeço, eu só queria como uma mensagem final dizer que a sociedade civil está unida. Foi a sociedade civil que levou esse assunto para o STF, que acabou determinando que o Congresso regulamente o tema, e a sociedade civil ela se uniu em torno de uma coalizão, chamada Coalizão Licença Paternidade. E essa coalizão ela tem uma campanha que nós colocamos na rua agora no final de 2023. E a campanha é 5 dias é pouco. 5 dias é menos do que o Carnaval. Então, eu convido a todos os ouvintes para que entrem no site Coalizão Licença Paternidade e façam parte do site, cliquem em apoiem a nossa campanha e vamos lá. Em 2024, espero que a gente consiga regulamentar, porque 5 dias é pouco.
Obrigado, Dilon, pela presença aqui, pelo contato com a gente. O Pauta 1 faz mais um intervalo, mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai conversar sobre uma plataforma que orienta pais, mas também empresas, sobre a importância da paternidade, entre vários outros assuntos. A gente volta já. Já estamos de volta com o Pauta 1, que trata nesta edição sobre licença paternidade. E a partir de agora a gente conversa com o pai afetivo, Leandro Ziotto, que também é sócio fundador da ForDaddy. A gente vai explicar o que é essa plataforma, mas antes, Leandro, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres para conversar no Pauta 1 sobre licença paternidade. Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso papo e a gente começa a falar um pouco desse tema mais aí. Mas obrigado pelo convite, é um prazer estar aí com vocês. Um prazer para a gente ter você aqui. E antes, só essa explicação, né? Eu coloquei aqui, na sua apresentação, não coloquei empreendedor, administrador, eu coloquei pai afetivo, porque eu vi que a sua apresentação cita isso. Então, o que é que mudou na sua vida quando você virou pai e o que é a ForDaddy, Leandro? Tá, vamos lá. Deixa eu explicar um pouquinho só desse afetivo, né? Por que sou pai afetivo? É porque eu não sou pai biológico do Vini. O Vini tem 15 anos hoje. Eu o conheci, ele tinha 3 anos de idade. Então, ele é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. Eu brinco que até para explicar minha configuração familiar eu preciso de um infográfico, sabe? Quando eu comecei a me relacionar com a mãe dele, tinha 3 anos. Me separei em finalzinho de 2016, início de 2017 dela, mas até hoje mantenho os cuidados e divido os cuidados dele com os pais biológicos. E também é importante que o Rodrigo, que é o pai biológico, também é um pai presente. E gosto de me apresentar como pai afetivo do Vini, antes de empreendedor social, fundador da ForDaddy, porque é isso. Graças à minha paternidade com o Vinícius que sou o que sou e faço o que faço. Porque se eu falasse que, nossa, meu sonho desde criança era trabalhar com o tema paternidade, eu vou estar mentindo. Eu queria ser Tira, Power Rangers, ser integrante do X-Men ou de um grande grupo de rock and roll. Trabalhar e pesquisar a paternidade apareceu na minha vida depois que o Vinícius apareceu na minha vida. E eu percebi, no meu auge dos meus 20 e poucos anos, que eu era graduado, pós-graduado, alto cargo no mercado financeiro, mas eu não tinha o menor preparo para cuidar de uma vida. E aí eu comecei a falar, não, peraí, tem algo de muito errado. Por que eu não sei? Por que tem que ser a mãe? Por que tem que ser as mulheres? E aí eu comecei a questionar esses pequenos dogmas, né, que o machismo e que a sociedade nos ensina, né, assim. E uma coisa que eu posso falar com muita tranquilidade de quem estuda e pesquisa isso desde 2016, Rubem, é que assim, não existe nada na biologia que impeça nós homens de cuidar. Então, se não há nada na biologia, nem nada na nossa genética que impeça a gente de cuidar, por que nós não estamos cuidando? Cuidando de nós, cuidando das pessoas, cuidando da casa. É realmente por uma questão cultural que impacta no nosso comportamento. E aí, graças a isso, nasce a ForDaddy, que é uma consultoria, onde a gente presta consultoria para organizações sociais, para empresas e para o próprio poder público, onde a gente desenvolve ações e programas onde o nosso público de intervenção é um público masculino. Então, eu estudo, pesquiso e trabalho com o público masculino para incluí-lo no que a gente chama de economia do cuidado. Leandro, a pergunta também do Wendel Pasquetto. Pois não, Leandro, é muito bom recebê-lo aqui no Pauta 1. E qual é o perfil observado do pai brasileiro, né, com base na lei não, porque não é uma lei, né? Ainda não. 5 dias. Não, nem os 5 dias lá atrás, né? Ficou como provisória e está ainda por esses 35 anos. Qual que é esse perfil? É o pai que só quer fazer o básico para falar que está ajudando a mãe? Qual que é esse percentual se a gente for dividir? Tá, vamos lá. Eu vou trazer alguns dados. A gente, em 2020, a ForDaddy, em parceria com uma pesquisadora, na época, estava fazendo um doutorado, um mestrado na Universidade de Paris sobre paternidades, e com uma consultora da ONU Mulheres, a gente fez uma pesquisa que a gente deu o nome de Pais em Casa. A gente entrevistou mais ou menos 1.800 famílias heteronormativas. A gente fez um recorte
né? Porque a gente queria entender os casais que são realmente configurados de homens e mulheres, porque é onde a gente entende que tem a maior desigualdade de gênero, vamos dizer. E, cara, o que eu posso te dizer é que há uma nova geração, sim, de homens que vem se apoderando do papel do cuidado, que vem quebrando um pouco esses dogmas e esse conservadorismo dessa paternidade antiga, né? Que eu falo que é dos três... A paternidade antiga é a paternidade dos 3 P's, né? Proteger, prover e procriar. Parece que o papel do homem na família era só essa: prover dinheiro, proteger ou procriar. Não, há uma nova geração de homens, sim, que vem entrando para dentro de casa, assumindo as atividades domésticas e assumindo o papel do cuidado. Porém, então isso dá uma luz no fim do túnel, né? Eu não gosto de ficar falando, não, homem... Não, há sim um nome... Tem pesquisas, em 2014, a Paula Pereira fez uma pesquisa muito boa na USP, onde mostrou que 52% dos homens quiseram mudar de trabalho depois que se tornaram pais, pois valorizavam a flexibilidade de tempo, por exemplo, porque queriam estar mais dentro de casa. Uma outra pesquisa do Promundo, que entrevistou mais ou menos 2.000 homens, mostrou que 68% dos homens gostariam de ter mais tempo com os seus filhos. Então, assim, há uma nova geração de homens que querem, sim, participar de forma mais... ou então, melhor, exercer essa paternidade de forma mais participativa e mais cuidadora. Porém, tem algumas coisas que a gente precisa refletir aqui. Primeiro, o que é cuidado, de fato? E aí eu gosto de trazer um conceito da ONU Mulheres, né, que é cuidado direto, pré-condições do cuidado, gestão mental. Por que eu estou falando isso? Porque há uma nova geração de homens que tem se apoderado do papel do cuidado direto. O que é o cuidado direto? É pegar o seu filho e botar para dormir, dar almoço, dar janta, levar para o médico, levar para a escola. Esse é o cuidado direto. Porém, há 2 tipos de cuidados que são fundamentais, que precisam existir também, que é a pré-condições do cuidado, que é o quê? Que é todo tipo de atividade que precisa acontecer antes do cuidado direto. Então, por exemplo, antes de levar meu filho para dormir, a cama precisa estar posta, os lençóis limpos, a casa organizada. Antes de dar o almoço para o meu filho ou janta para o meu filho, a comida precisa estar pronta. Antes de eu levar ele no médico, a consulta precisa estar marcada. E o terceiro tipo de cuidado, que é essa gestão mental. Então, o que acontece? Desses 3 tipos de cuidado, o homem vem se apoderando do cuidado direto, só que as pré-condições do cuidado e a gestão mental ainda são majoritariamente exercidas por mulheres. Então, se a gente falar de 3, a gente está fazendo mais 1 e as mulheres estão sendo sobrecarregadas no 2, ainda não está aquele equilíbrio que a gente acha que é ideal. Mas é importante dizer que há sim se apoderando, mas ainda assim o trabalho majoritariamente do cuidado, das atividades domésticas e até o ônus, né? Quem a sociedade espera que assuma esse papel, ainda é majoritariamente esperado que a mulher assuma esse papel. Então, há sim um grupo de homens que estão avançando na pauta e se apoderando, melhor do que se empoderar, é se apoderar, né? da pauta e da atividade em si, exercendo, né? Para mim, paternidade, mais do que substantivo, deveria ser verbo, né? Porque quem paterna tem que paternar todos os dias, né? E paternar é esse exercício diário, né? Então, é isso que está acontecendo. Assim, há uma nova geração que está quebrando paradigmas anteriores, dos 3 P's, mas que ainda precisa vencer alguns velhos dogmas machistas, sabe? Assim? Mas é isso, a gente está avançando pouco a pouco e isso é muito importante. Com toda certeza, Leandro, ainda mais que você falou sobre essa questão da gestão mental, né? Realmente essa responsabilidade fica em cima de nós, mulheres. E tem uma questão que você também falou sobre essa questão da mudança, né? Da geração passada para essa nova geração. Eu queria saber o que levou a essa mudança, né? Porque você mencionou que essa nova geração se preocupa em ser um pai presente, porque há uma diferença entre ajudar e cumprir com as suas obrigações. Porque da mesma forma que o homem também tem suas responsabilidades, os seus trabalhos, nós mulheres também temos essas mesmas responsabilidades. E você falou sobre essa questão de mudanças de gerações e a gente percebe, mas ainda é pequeno. Eu queria saber o que se deve a essa mudança de uma geração para outra. É por conta da educação? O que está acontecendo para ter essa luz no fim do túnel? Olha, para ser muito honesto e responsável na minha resposta,
realmente, inclusive, as mudanças culturais e comportamentais que estão ocorrendo em nós, homens, e aí em todos os espectros das masculinidades, porque isso é extremamente importante de se falar. A gente tem que falar de paternidades no plural, porque se a gente fala de paternidade no singular, a gente vai falar da paternidade do Rodrigo Hilbert, né? Homem, branco, cis, hétero e rico. E nós não somos 200 milhões de Rodrigo Hilberts. Então, quando a gente fala de paternidades no plural, a gente tem que trazer visibilidade nas paternidades que são marginalizadas. Então, paternidades pretas, parentalidades LGBTQIA+, paternidades periféricas e assim por diante. Então, isso também é um ponto que é importante. Só que, uma coisa que é extremamente importante em nós, homens, termos essa responsabilidade e termos essa consciência é que, se está havendo uma mudança cultural e uma mudança comportamental nossa, é extremamente importante a gente legitimar que é por causa de um avanço dos direitos de vocês, mulheres. É só para não romantizar, e eu fico muito preocupado com a romantização, porque parece que a nossa geração, diferente da geração dos nossos pais, é uma geração mais evoluída, né? A gente acordou um dia e falou assim, peraí, a geração dos nossos pais estão muito erradas, vamos fazer diferente? Não foi tão mágico e nem tão romântico assim. Óbvio que eu brinco que esse gatilho de transformação dos homens podem ter vários gatilhos. Pode ser uma relação abusiva com o seu pai, ou uma ausência paterna pode fazer você querer suprir isso e não repetir, e outros gatilhos. Mas, para mim, é legítimo e é importante dizer que o trabalho e o avanço que vocês, mulheres, fizeram nessas últimas décadas para impor e conquistar os seus direitos foi o motor que empurraram a gente a falar, opa, realmente tem algo de muito errado aí. Então, é isso que eu acho que é importante. A legitimação da conquista dos direitos de vocês, mulheres, de todos os direitos sociais que vocês conquistaram, foram que fomentaram e empurraram nós, homens, a nos reposicionarmos. Porque vocês, mulheres, tiveram as mudanças. Eu falo que a revolução de vocês, mulheres, tiveram que ser para fora, na conquista de espaço público, de direitos. A revolução de nós, homens, terá que ser para dentro. Porque nós, homens, ainda mais dependendo das configurações sociais nossas, nós já estamos nesses lugares de poder. Óbvio que cada recorte de homem diferentemente. Então, o que nós precisamos, nós, homens, fazer é nos reposicionarmos nas nossas relações familiares, profissionais e sociais. E essa reelaboração das nossas relações estão sendo feitas principalmente pressionado pelas conquistas dos direitos sociais de vocês. Eu acho que isso é importante entender para não parecer que é uma nova geração de homens que foram tocados divinamente ou romanticamente, se acordaram. Não, lógico que a gente está percebendo que tem algo de muito errado na forma que a gente vem se relacionando socialmente, inclusive nessa desigualdade de gênero, mas é isso, a gente se tocou porque vocês, mulheres, bateram na nossa bunda e falaram assim, não dá mais para ter essa desigualdade de gênero, então a gente está fazendo a nossa parte de conquistar os nossos direitos e vocês precisam fazer a parte de vocês. E eu acho que isso é importante, numa sociedade onde nós, homens, conscientemente ou inconscientemente, fazemos parte do problema, nós, homens, conscientemente ou inconscientemente, temos que fazer parte da solução. Então, eu acho que é isso que a Forded e eu tentamos fazer isso através da paternidade, porque eu acredito que a paternidade pode ser, sim, um dos principais gatilhos de transformação de nós homens. Pois é, Leandro, algo que a gente comentou também nos blocos anteriores com o Odilon, que você conhece, enfim, vocês têm um trabalho juntos, né, nessa coalizão, enfim, sobre a licença paternidade e sobre a paternidade. Algo que a gente também abordou com ele foi o quanto essas características, né, sobre a criação dos filhos, a carga mental, o quanto isso é estrutural e o que é que precisa acontecer para isso ir mudando. Você está tratando sobre isso. Agora, qual pode ser, e aí eu queria perguntar sobre o trabalho da Fordere, né, dessa plataforma, qual pode ser o papel das empresas nesse processo todo? Muito, fundamental e importantíssimo. Porque se vocês pararem para pensar, talvez ou é o segundo lugar
ou é o lugar que a gente passa mais tempo na nossa vida. Às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, ou é o segundo lugar que a gente passa mais tempo, é o nosso trabalho. Então, as empresas e a forma que elas se organizam e tratam esse tema de parentalidades ou de equidade de gênero, ela influencia e impacta totalmente. Então, e as empresas têm percebido isso. Elas têm percebido que elas têm um papel fundamental, não só de transformação cultural, mas também na própria gestão de bem-estar do funcionário. Que essa coisa que a gente aprendeu na década de 80 e 90, que a gente tem que separar a vida profissional e pessoal, foi uma das maiores mentiras que nos contaram. Não dá. Óbvio que a gente tem que agir com profissionalismo, né? Mas eu, Leandro, eu sou o mesmo Leandro que é pai do Vinícius, que hoje tem 15 anos, é o mesmo Leandro que é empreendedor social. E tentar descolar isso, além de ser, de não ser real, é equivocado, porque as empresas perceberam que, na verdade, eu exercendo a minha paternidade de forma participativa e cuidadora, me ajuda a desenvolver habilidades socioemocionais que impactam positivamente, por exemplo, na minha profissão. Então isso que as empresas perceberam, que não dá para descolar isso, homens e mulheres. A empresa tem um papel fundamental em proporcionar dignidade e ferramenta para o colaborador exercer a sua parentalidade, seja ela em qual configuração familiar que for, com dignidade. O que é exercer a parentalidade? É ter condições e tempo, porque tem que ter tempo para cuidar de alguém ou de algo, e, ao mesmo tempo, também ter o equilíbrio de exercer a sua função ocupacional, que é pelo qual ela foi contratada. Leandro. Então, está havendo nas empresas uma reelaboração, na verdade, nas relações de trabalho. E as empresas têm um papel fundamental com isso. Eu te interrompi só mesmo porque o nosso tempo terminou, mas muitíssimo obrigado por conversar com a gente. Eu falo demais. Por dividir o seu conhecimento com a gente buscava exatamente isso. Muito obrigado pela participação aqui, um ótimo trabalho, né? A gente mantém o seu contato aqui anotado, a gente vai manter essa conversa, inclusive para ao longo aí desse ano, né, à medida que o projeto tramitar ou não, né, lá no Congresso Nacional, vamos ver o que é que vai sair em relação a essas mudanças da lei licença paternidade. Obrigado pela conversa e até uma próxima. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a atenção de vocês, tá? E bom programa. Tchau, tchau. Obrigado. Leandro Ziotto, que é sócio fundador da plataforma Fordere, pai afetivo, administrador, empreendedor, enfim, conversando com a gente sobre a licença paternidade. Fazendo aqui uma retomada rápida, o Supremo Tribunal Federal deu esse prazo de 18 meses para que o Congresso regulamente a licença paternidade, que já foi prevista na Constituição, mas que nunca teve essa regulamentação. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nessa edição do Pauta 1, comigo, Rubens Salomão, com Wendel Pasquetto, com a Ananda Leonel. E eu lembro, nós estamos conectados pelas redes sociais, você pode apresentar para a gente, sugerir qual pode ser a nossa próxima pauta. Obrigado pela companhia, até mais.